Tem gente que perde tudo numa pancada, numa engolida de tubarão. E tem gente que se arruina em confortáveis parcelas de 60 vezes e 600 stories. Parece exagero, mas não é. Tem gente que passa 20 anos construindo patrimônio e destrói tudo em só 2. Como? Às vezes por um divórcio mal resolvido, às vezes por uma decisão tomada no desespero, na euforia ou no pânico dos investimentos. E às vezes porque a vida mudou, mas a pessoa continua gastando como se nada tivesse acontecido, mantendo a mesma pose. Só que agora ficou desempregada, ou ficou doente, ou ficou sem a renda de antes. No vídeo de hoje, vamos ver as 5 formas mais brutais de perder todo o dinheiro. O divórcio mal resolvido. Quando um casal se divorcia, a pancada emocional já é enorme. Mas além da pancada emocional, existe uma pancada que muita gente só entende depois. A pancada no patrimônio. Vamos imaginar o cenário clássico, né? Um casal com 2 filhos. O imóvel, um financiamento juntos, uma rotina construída a 2. Gastos compartilhados e de repente o casal se separa. Essa estrutura vira 2 lares, 2 contas de luz, 2 compras de supermercado, 2 aluguéis ou um financiamento mais um aluguel, 2 estruturas para sustentar a mesma família. Se esse casal estava, por exemplo, financiando o imóvel junto, alguém vai continuar pagando esse imóvel, mas alguém também agora vai precisar morar em outro lugar. E aí começa o problema. Ou um dos 2 continua no imóvel e o outro paga o aluguel, o imóvel precisa ser vendido já agora, não importa a situação do mercado, ou a dívida continua existindo enquanto a vida já virou outra coisa. E tem gasto que fica, óbvio, muito mais barato em família do que em 2 lares separados. Mercado, transporte, um carro, né? E agora a família muitas vezes passa a ter 2. Plano de saúde, tudo isso pesa. Por isso, o divórcio é uma das formas mais brutais de perder dinheiro. Não porque o divórcio seja errado, pelo amor de Deus, Dani, você está contra o divórcio? Jamais! Quando uma relação acaba, quando acabou o amor, quando vira sofrimento, quando é uma coisa, uma guerra, um desrespeito constante, separar é a decisão mais saudável da tua vida. O problema não é o divórcio, mas muita gente casa sem nunca falar de dívidas, de patrimônio, de padrão de vida, de financiamento, como se falar disso fosse algo ruim, sabe? O casamento também é uma decisão financeira e é uma das mais importantes da vida. Você está escolhendo com quem dividir casa, renda, dívida, risco e todo um projeto de vida. E quando essa escolha está feita meio que no escuro, a conta vem depois. O divórcio, quando é bem gerido, sem guerra, sem essa briga interminável, sem os advogados ali abutres e sem arrastar tudo por mais tempo do que deveria, não precisa destruir patrimônio. Mas na prática, para muita gente, ainda destrói. E destrói rápido. 2. Comprar na euforia dos investimentos e vender no pânico. O segundo jeito mais rápido de perder todo o seu dinheiro é comprar um ativo quando todo mundo está eufórico e vender quando todo mundo está com medo, em pânico. Esse é um clássico. A pessoa passa anos ignorando um investimento, não estuda nada, não acompanha, não entende o risco, não sabe nem direito o que está comprando, mas aí começa a ver todo mundo falando da mesma coisa. O amigo Carlinho comprou, o cunhado comprou também. O YouTube passou a recomendar, cara, só vídeo desse investimento. E de repente parece que existe uma oportunidade única na vida que só você está enxergando. Aquela sensação horrível de, todo mundo está ficando rico menos eu. Compra para parar de se sentir menos que os demais. Só que o mercado não sobe em linha reta. E quando a queda vem, a pessoa morre de medo. E aí descobre que não tinha uma estratégia. Só tinha empolgação, mas absolutamente nada de convicção.
Então acontece o ciclo perfeito da destruição. Compra caro porque entrou na euforia. O preço médio fica caro. A pessoa vê cair, fica nervosa. Aguenta um pouco, cai um pouco mais, fica mais nervosa. Começa a se odiar. Cai mais um pouco. Aí vende no fundo para parar o sofrimento e pronto. Transformou volatilidade em prejuízo definitivo. Assinado. E isso acontece em ações, em criptos, em fundos imobiliários, até em dólar. Se você só compra quando está todo mundo falando, quando o cara do Uber te fala, você viu que o Bitcoin bateu $100.000? Talvez aí você já esteja chegando tarde demais. Por isso, antes de colocar dinheiro em qualquer coisa, você precisa ter claro 3 pontos. Por que você está comprando isso? Por quanto tempo pretende ficar com esse ativo? E se perguntar se você aguenta ver uma queda de 20, 30, 40, 50% sem se desesperar. 3. Não aceitar que a tua realidade financeira mudou. Porque tem gente que perde renda, mas continua tentando viver exatamente igual. Como se nada tivesse acontecido, sabe? E isso destrói famílias. Eu vivi isso dentro da minha própria casa. Quando eu era criança, tinha uns 10 anos, minha família morava num apartamento grande em Recoleta, em Buenos Aires. Meu pai era um diretor de um banco importante lá. A nossa vida era confortável, era estável, era estruturada. Até que meu pai fica doente, câncer. E quando uma doença grave entra assim na tua família, ela não destrói só a parte emocional, ela muda completamente a estrutura da casa, né? Imagina eu, com 10 anos, tão novinho, tentando entender o que estava acontecendo. Meu pai sempre foi muito bom com as finanças e com os números, e ele tinha exatamente 2 anos do nosso custo de vida guardados. O problema foi que a doença, o câncer, durou 5 anos. E no meio disso, ainda vieram 2 cirurgias cerebrais caríssimas. Ou seja, a realidade da nossa família mudou completamente. Depois de que meu pai morreu, a minha mãe teve uma lucidez incrível. Ela até aceitou isso rápido, não sei se já estava meio como preparada, mas a gente saiu daquele apartamento grande, né, gigante, e fomos por um apartamento muito, muito menor. Aí a minha mãe vendeu, ficou com a diferença. Foi um downgrade bem grande que tivemos que fazer, não só de casa, também de escola, outro bairro. E olhando hoje com maturidade, né, eu vejo que provavelmente aquilo ajudou a salvar a nossa vida financeiramente demais, porque muita gente faz o contrário, meio que a renda cai e continua mantendo a personagem, não quer mostrar, né, para os familiares, para os amigos, que você não consegue continuar bancando essa vida. Infelizmente a vida mudou e a pessoa quer continuar com o mesmo carro, quer continuar no mesmo bairro, mas o dinheiro já não consegue bancar a mesma vida. E aí começa o verdadeiro colapso. Eu já vi famílias indo direto para o empréstimo, para o cartão, venda desesperada de patrimônio aí por ansiedade. Gente que quebra não porque a vida piorou, mas porque o ego não aceita descer um degrau. Isso talvez dói mais do que a própria doença do familiar. E às vezes aceitar descer um degrau rápido é exatamente aquilo que evita uma destruição muito mais gigantesca depois. 4. Não preparar a família para o caos. Existe uma forma brutal de destruir patrimônio que é não preparar a sua família para o dia em que você não estiver mais aqui. Porque muita gente passa a vida inteira construindo patrimônio, né? Poupa, investe a vida toda, mas nunca organiza nada. E como te falei, eu vivi isso de perto. Quando meu pai ficou doente, a doença foi longa demais, né? 5 anos. Então, de certa forma, ele teve tempo de deixar muita coisa organizada para minha mãe. Lá, contas, os documentos, as contrasenhas. E isso faz muita diferença, porque imagina o contrário. Imagina um acidente, você não tem tempo, um infarto, uma morte inesperada. De um dia para o outro, a família precisa entender senhas, bancos, corretoras, seguros, financiamentos, impostos, inventários, no meio do luto. E isso acontece muito, muito em famílias onde uma pessoa centraliza tudo.
que é geralmente o marido, ele investe, ele fala com o banco, ele controla as contas. Muitas vezes a pessoa sabe que tem dinheiro guardado, mas não sabe onde que está, não sabe como acessar. E calma, se o dinheiro está em banco ou corretora tradicional, os herdeiros conseguem encontrar isso. O problema é o caos até lá. Conta bloqueada, uma burocracia gigantesca, meses de inventário, a família meio perdida tentando entender a vida financeira da pessoa. E no caso do Bitcoin, bom, se você tinha Bitcoin numa carteira própria, porque aí não existe um gerente, né? Se ninguém sabe como acessar as chaves privadas, acabou. Porque construir patrimônio não é construir só dinheiro, é garantir que sua família não fique perdida justamente no pior momento. E 5, achar que nunca vai acontecer com você. O quinto jeito brutal de destruir patrimônio é achar que tragédia, acidentes ou doenças acontecem só com os outros. Isso ainda é mais perigoso para quem trabalha como autônomo, PJ, sabe, os profissionais liberais. Porque se você não trabalha, basicamente você não recebe. Eu conheci um dentista, meu dentista, o Dr. Bruno. Ele fazia hipismo, né? Um dia ele cai do cavalo, o cavalo passou por cima dele. O resultado foram quase 2 anos de reabilitação sem conseguir trabalhar como dentista, né? Imagina, você precisa do corpo para trabalhar como dentista. Pensa se você depende do seu corpo para trabalhar ou não. O mais provável é que a resposta seja sim. E às vezes basta um acidente bobo, ou uma cirurgia séria, ou um problema de saúde para a renda toda simplesmente evaporar, desaparecer. O dentista Bruno tinha reserva, mas viu a reserva dele derreter todinha em 2 anos. Agora pensa se ele tinha um seguro de acidentes, por exemplo, que pagasse, sei lá, 200, 300 mil reais. Eu não estou fazendo aqui publicidade para nenhum seguro, mas imagina, com pouca grana por mês, você já fica coberto e esse dinheiro não resolveria a dor, não faria o acidente desaparecer, não devolveria os 2 anos de reabilitação, mas daria tempo. E às vezes é isso que você precisa. Tempo para se recuperar sem ver toda a sua grana evaporar. Seguro não é para enriquecer, é para impedir que um acidente destrua, junto com seu corpo, tudo o que você levou anos para construir. E agora eu quero saber de você. Qual dessas formas de destruir dinheiro você vê mais acontecendo aí a seu redor? Ou pior, qual delas você já viveu na própria pele? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a refletir, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque o objetivo aqui não é vender sonho de riqueza rápida. Aqui isso você não vai encontrar. É ajudar o seu eu do futuro a cometer menos erros que destroem anos de vida financeira. Eu sou Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.